Então, estamos de volta aqui com o nosso projeto. Hoje nós vamos criar a parte de cadastro dos nossos usuários, ainda sem autenticação, não vai ter uma autenticação, nós vamos trabalhar primeiro no cadastro, para depois nós conseguimos prosseguir para o login e enfim. Então, como nós vamos agora criar o nosso site, nós precisamos criar um servidor local, ou seja, um servidor que vai rodar na nossa máquina, vai estar executando no nosso computador e o nosso site vai ficar disponível no navegador através dele, que é no caso o Champ que você usaria no Windows, né? Então, caso vocês estejam utilizando o Windows, vocês vão digitar aqui Champ no Google e é a primeira opção e você pode baixar aqui para o Windows, tá? Como eu uso Linux, eu fiz um vídeo rapidinho aqui no meu Windows, que é no notebook. E aí, basicamente, vocês vão clicar aqui para baixar ele. Ele vai te retornar um arquivo assim. Você vai executar esse arquivo dessa maneira aqui. Aqui no meu caso eu já tinha, tá? Mas a instalação dele é bem simples, é só você ir digitando next, 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 realmente. E pode ser que ele te peça também autorização para alguma coisa no Windows, você sempre precisa autorizar, tá? Vai aparecer uma autorização do Apache, você sempre autoriza, tá bom? Eu já explico o que que é o Apache também para vocês. E vocês vão realmente aceitando e instalando, tá bom? Ele vai instalar no seu computador o Champ, o MySQL, o PHP, que é a linguagem que nós vamos utilizar, tá bom? E quando você finalizar a instalação, você pode pesquisar pelo Champ na sua barrinha aqui do Windows, né? Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Quando você digita, quando você pesquisa pelo X aqui, né? Ele já aperta, ele já mostra aqui pra gente o Champ. E aí você abre ele e você vai dar de cara com essa telinha aqui, tá? Como eu mostro aqui no vídeo, eu tô só passando o vídeo para não ficar muito longo, tá, pessoal? Mas quando a gente vê aqui, ó, eu inicio o Apache. Eu abro o Champ e inicio o Apache aqui, ó, que é essa primeira opção. Se você já tem o MySQL Workbench, que é o programa que nós utilizamos na aula passada, você não vai conseguir startar o MySQL aqui, ó, porque você já vai ter ele instalado, tá bom? Então não precisa startar o MySQL e nem os outros aqui de baixo, tá? Somente o Apache, certo? Então você não precisa instalar, iniciar os outros, somente o Apache. Porque o que que o Apache é? Ele que é o servidor, né, que vai ser responsável por subir o nosso site em HTTP aqui localmente, tá bom? Então ele é muito necessário, tá? Logo após isso, você vai buscar uma pastinha no seu computador que tem um atalho dela aqui, ó. Se você clicar no config, você pode ir aqui no Apache, ó, Browse Apache, que é o que eu vou fazer agora. Eu clico ali, só que ele não vai me mandar direto para a pasta que eu tenho que ir, que nós temos que ir. Então eu clico ali para voltar, bem aqui em cima, ó, tá? Clico ali, ó, para voltar uma pasta e depois eu vou buscar, ó, só um minutinho. Eu clico aqui no Champ e depois eu vou até a pasta do htdocs. Essa aqui, ó, tá? htdocs, ó. Essa pasta é onde vai ficar o nosso site. Se vocês repararem, ele já tem alguns arquivos aqui dentro. Então você aí no seu Windows, você vai excluir todos esses arquivos, que a gente não precisa deles, tá bom? Então é o que eu estou fazendo aqui agora, excluir todos eles. Ó. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um terminal com o botão direito, ó. Eu vou abrir um terminal já nessa pasta, porque essa é a pasta que a gente vai trabalhar. É nela que vai ficar o nosso site. Então você precisa criar o seu site aí dentro, tá bom? Isso no caso do Windows, tá? No Linux eu já mostro como funciona. E aí eu abri um terminal aqui pra gente, ó, e eu vou digitar code ponto. E ele vai abrir o Visual Studio Code, tá? Que é esse aqui, esse programinha aqui. E ele já vai abrir dentro da pasta do meu projeto. Ó. Se vocês olharem aqui no cantinho, tá escrito ali, ó, htdocs, né, lá no Visual Code ali, tá?
Então, enfim, como está escrito ali já o htdocs, está tudo certinho, nós já estamos na pasta que nós precisamos. Então, o que eu posso fazer? Se vocês repararem, eu criei um novo arquivo lá, index.html, o nome desse arquivo. Olha só. Então, esse é o nosso primeiro arquivo do nosso site. O index, ele é a página inicial do nosso site. Sempre precisa ser index, tá? E olha o que eu faço. Eu abro uma tag ali do PHP, que nós já vamos fazer isso aqui também juntos, e escrevo ali o Olá Mundo, né? O famoso Olá Mundo, uma mensagem que eu quero ver se ela vai aparecer lá no navegador. Se ela aparecer no navegador, é porque o nosso programa está funcionando, nosso site está funcionando, tá? Então eu vou lá no meu navegador, ó, eu vou digitar aqui localhost na minha URL. Se aparecer isso aqui na tela, tá tudo certinho, a sua configuração foi feita com sucesso, tá bom? Então, basicamente é isso. Não se esqueçam de iniciar o champ, tá? Precisa estar iniciado para isso daqui acontecer, criar o arquivo, seguir esses passos que eu acabei de mencionar, tá bom? Agora, com o Linux é um processo um pouco diferente. Nós vamos ver como funciona agora. Eu vou abrir um terminal aqui no Linux. O Linux, aqui especificamente a minha versão é o Debian, ele tem um pacote chamado Apache, que é justamente o próprio Apache que eu instalei lá no Windows também. Aqui o meu já existe, ó, mas o comando, no caso, se você ainda não tem, você vai precisar instalar ele dessa forma. Sudo apt install Apache 2, tá? Qual que é a pasta do Apache aqui no Linux? Você vai digitar cd var www. Essa é a pasta do Apache. E nós temos dentro dela uma pasta chamada HTML. Ela é o nosso htdocs, tá bom? Ela é a mesma pasta, mesma coisa que nós estivéssemos executando lá no htdocs. Eu digitei aqui code ponto e ele abriu aqui para mim uma página em HTML, né? E aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui para confiar nos autores. E o que eu vou fazer? Eu vou digitar localhost aqui. E olha só, aqui está a página padrão, né, do Apache. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é justamente o que está escrito aqui nesse código, tá? Então, se eu apagar, por exemplo, tudo isso, apaguei tudo isso aqui, salvei, opa, aqui nós temos uma coisa que nós precisamos resolver, ó. Ele não me deu permissão de salvar, porque no Linux essa pasta, por padrão, ela é protegida. Então, o que eu costumo fazer aqui é sudo chmod 777 e HTML. Então, eu estou dando permissão para essa pasta, né, de execução, de leitura, de escrita, né, para todos os usuários aqui no caso, que é o meu, né? E eu vou salvar aqui novamente, ó. Opa, esqueci de uma coisinha. Eu tinha que colocar o recursivo aqui, ó, que é para ele fazer isso também com todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, tá bom? E aí, Ctrl C, salvei, agora não apareceu mais a mensagem. Vou lá no meu navegador e recarrego. Ó, sumiu, tudo sumiu. Se eu colocar aqui um outro HTML aqui no caso, olá, tá aqui, ó. Então a nossa página está funcionando. Só que é um ponto HTML. Nós temos que mudar para ponto PHP. E aí, colocar o nosso código PHP aqui. Opa. Então posso colocar aqui o eco olá mundo. E ponto e vírgula no final. Pronto, vou recarregar minha página aqui. Deu certo? Por que que o meu deu certo? Pode ser que o seu Linux dê errado. Por quê? Porque você pode não ter o PHP instalado. Aqui no meu caso eu já tenho, né, a versão 8. Se você não tem, você vai precisar também no seu Linux
Se você optar por usar um Linux, instalar a versão do PHP. Aqui no meu caso eu já tenho, tá? Então não vai precisar. Mas você vai ter que instalar aqui com o seu comandinho, né, do apt install php. Recomendo você até seguir, caso você queira instalar, procura a distribuição que você usa do Linux, que no meu caso é o Debian, e escreve install php aqui, ó. Porque o PHP ele também tem alguns outros pacotes um pouco importantes, que às vezes você instalando o PHP somente dessa forma, você acaba não tendo acesso a alguns pacotes importantes que você precisaria ter, tá bom? Como por exemplo o MySQL aqui, ó. Então PHP MySQL, eu vou até executar esse comando que eu não lembro se eu instalei todos eles. Eu já instalei, alguns não tinha, mas o MySQL tinha, então não vai ser um problema aqui para mim. Mas no Windows, vocês não vão precisar se preocupar com isso, porque o Champ já traz todas essas questões junto com eles, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, nós já temos nosso ambiente configurado aqui em PHP, tanto no Windows e no Linux também. Espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima, nós começamos então com o cadastro, já que nosso ambiente aqui já está todo preparado. Então, vejo vocês na próxima aula.